Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos falar sobre os continentes, estudar características desde ideia de formação até alguns exemplos de localização geográfica e de informações que são específicas de cada continente. Então, esse entendimento é importante porque todo o resto do estudo de geografia está baseado nessa distribuição dos continentes atual. Então, é importantíssimo entender como aconteceu essa distribuição, que características são importantes de cada uma dessas partes da superfície terrestre. Entender tudo isso vai levar à compreensão de outros assuntos depois relacionados a cada um dos continentes que nós vamos estudar. E aí nós temos como objetivo ali localização, localizar os continentes, Ásia, Oceania e Antártida, né? Destacar as principais características da Ásia, da Oceania e da Antártida, entender as principais características especialmente desses 3 continentes nesse momento. Então, primeiro nós pensamos ali na ideia de, vocês sabem onde se localizam esses continentes? A ideia de localização, o nosso primeiro objetivo, localizar os 3 continentes. E os demais, onde eles estão? Que características eles têm? Né? Alguma característica você conhece? Você sabe que, por exemplo, esse hábito, esse costume está relacionado à vivência de algum desses continentes? Ah, por exemplo, tem um prato, um alimento, uma comida que eu gosto de consumir, mas que eu sei que não é do Brasil. É de outra parte do mundo. Será que é de algum desses continentes que nós vamos estudar? Que nós vamos entender um pouquinho? Então, é justamente com esse olhar que a gente vem pensar a nossa aula. Conhecer as características desses continentes, entender onde eles se localizam e estabelecer, inclusive, essas diferenças, né, que existem entre eles e entre o espaço que nós vivemos também, o continente que nós estamos. E aí, só para pensar um pouquinho nesse início, na ideia da formação, né, dos continentes. No início eles eram um único bloco que, devido à movimentação tectônica, a dinâmica interna da Terra, esses continentes, que eram um só, foram se separando em pedaços, até chegar na distribuição atual, na quantidade de pedaços que nós temos na atualidade. Claro que nós estamos falando do planeta Terra, que é um planeta gigante, né? Uma estrutura enorme. Então, quando eu falo de um continente ou de uma placa tectônica, eu estou falando de algo imenso, que cabem ali muitos países, que cabe um pedaço de um oceano, por exemplo, uma placa tectônica. Então, são grandes porções de terras, são grandes porções da superfície terrestre. A gente sempre tem que estabelecer essa relação para entender melhor essas características. Então, vemos aqui na nossa animação justamente que a partir do movimento das placas tectônicas a gente vai ter a separação daquele único bloco, né? E existe uma teoria que explica isso, a teoria da deriva continental, que foi proposta em 1912 pelo alemão Alfred Wegener. Ele disse então que esses continentes estavam nas placas tectônicas que estavam soltos em cima do manto, que é o interior da Terra, e devido ao calor esse manto se movimenta, esse material do manto, o magma, né, se movimenta. Ele se movimentando, movimenta as placas, e aí isso fez com que os continentes fossem se rompendo e se afastando um do outro, por exemplo, né, se dividindo em pedaços. Essa é a ideia proposta ali pela teoria da deriva continental do Alfred Wegener, né? Ele diz o quê? Que no início a gente tinha um único bloco, depois ele se separa em 2, Laurásia e Gondwana, e depois ele continua se separando. E um detalhe importante, a movimentação continua. Claro que ela é lenta para os padrões humanos, demora milhões de anos, mas ela ainda continua acontecendo. Nós estamos nos movimentando devido a toda essa característica aqui que originou a distribuição dos continentes hoje. Não está agora, parou e vai ficar sempre assim? Talvez daqui a milhões de anos a gente tenha uma outra distribuição, né? Mas hoje, atualmente, a distribuição que nós temos é essa que a animação ali mostra para nós, né? Desde a Pangeia, que era o grande continente, até a divisão atual, a distribuição atual. Importantíssimo entender isso.
E aí consideramos características relevantes ali que diferem um continente do outro. O que existe de diferença entre um e outro? O clima, o relevo, a vegetação, ou seja, se é um lugar mais quente ou mais frio, depende da localização geográfica. O relevo, se tem áreas montanhosas, áreas mais planas, qual é o conjunto de características da superfície, que a gente chama de relevo, e quais são os tipos de vegetação, por exemplo, que podem se apresentar em cada continente. Não é igualzinho em todos, existem bastantes diferenças ali. Por isso a gente usa como critério para essa divisão. Além daquilo que a gente chama de natural, nós temos as diferenças sociais e econômicas, a diversidade populacional, diversidade de hábitos e costumes. Tudo isso estabelece diferença entre os continentes. E aí agora nós vamos pensar um pouquinho na divisão ali dos continentes, a Ásia, a Oceania e a Antártida, que a gente vai falar mais detalhadamente, né? Nós sabemos que são 6 no total: África, América, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. São 6. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais em detalhes, conhecer algumas características de alguns deles ali como exemplos, né? Porque o estudo dos continentes é muito amplo, então não dá para a gente desenvolver tudo em uma aula só. Por isso nós vamos ver algumas coisas que são importantes, certo? O mapa aqui vai mostrar a distribuição, para a gente identificar os continentes aqui. Eles estão divididos em cores, fica mais fácil, né? O que está aqui em verde é a América, aí nós temos a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártida aqui na parte inferior. Então essa é a atual distribuição dos continentes, certo? E aí se a gente pensar ali, a Ásia estava em laranja, a Oceania em verde e a Antártida em branco, nessa divisão que nós temos aqui do nosso mapa, certo? Para entender essa localização geográfica dos continentes, ok? E para isso, então, temos uma atividade ali que vocês vão observar o mapa que está ao lado aqui e localizar os continentes para responder as perguntas da letra A, B e C. Então, analisando essa ideia de localização dos continentes e a forma como eles estão representados ali por cores, você vai escrever ali as respostas a partir da tua análise do mapa, como nós fizemos no exemplo. Então, façam isso, respondam com cuidado e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade. Então, analisando o mapa, a divisão dos continentes, a divisão atual, vocês tinham que colocar as respostas ali, qual cor estava representando cada um dos continentes, por exemplo, né? Então, a letra A, qual continente está pintado de amarelo? A letra B, a Oceania aparece em qual cor? E a letra C, o cinza aparece em qual continente? Então, a resposta que nós temos ali, a letra A é a Ásia, né, que está em amarelo. A letra B, a Oceania está em verde. E a letra C, que está em cinza, que é a Antártida. Ah, então, as respostas ali, verifiquem se vocês colocaram corretamente. E aí vamos conhecer um pouquinho sobre esses continentes, entender algumas características deles, né? Então, nós começamos ali pela Ásia. A Ásia encontra-se com mais de 60% da população do mundo. Então, se a gente pensar, a cada 100 pessoas no mundo, 60 vivem na Ásia. É um continente bem populoso, né? Localizado ali, principalmente nos hemisférios oriental e setentrional, ou seja, a leste e ao norte ficam as maiores porções do continente asiático. A Ásia se encontra a leste do Mar Vermelho, que tem lá o Canal de Suez e os Montes Urais, são a divisão geográfica ali. Os Montes Urais é a divisão da Ásia com a Europa e o Canal de Suez ali com a África, certo? Ao sul do Cáucaso, então a região do Cáucaso divide, né? A Ásia vai ficar ao sul desta área e dos mares Cáspio e Negro também. É banhada a leste pelo Oceano Pacífico, Mar da China, tá? Que tem divisões ali, então no todo a gente chama de Mar da China, mas devido às localizações específicas a gente subdivide ele em meridional e oriental, né? O Mar Amarelo e o Mar do Japão também estabelecem ali os limites, né? A localização geográfica do continente, né? E ao sul nós vamos ter o Oceano Índico, então com algumas subdivisões ali. Ao norte, o Oceano Ártico. É um continente muito extenso em termos de área, né? Então por isso toda essa vastidão aqui quando a gente pensa na ideia de localização desse continente, certo? Pensando nessas características, vamos ver ali o mapa. Então, quando eu olho no planisfério, o que eu tenho? A Ásia está ali destacada, conforme a gente até já fez nos exercícios anteriores. E aí, aqui eu tenho aproximado, né, com a divisão política. O que é a divisão política? É a divisão em países. Então, quais são os exemplos de países do continente asiático? Nós temos a Rússia. Tem um detalhe bem curioso, vamos dizer assim, importante sobre a Rússia. Ela é um país intercontinental, ou seja, um pedaço da Rússia, o maior, né, a maior parte dela está na Ásia, mas ela tem uma pequena porção do seu território que fica na Europa. Por isso ela é chamada de intercontinental. A Turquia também, né? A Turquia também está aqui. Tem um pedaço da Turquia que pertence à Ásia e outro pedaço que pertence à Europa. Então, são características ali dos países do continente asiático, né? A República Popular da China também, o Japão faz parte do continente asiático, as Filipinas, a Indonésia são alguns exemplos de países dessa divisão aqui do continente asiático. Bem interessante a gente conhecer alguns hábitos, costumes das pessoas desse continente são muito diferentes dos nossos, né? A maneira de viver é justamente isso que caracteriza a riqueza dessa diversidade entre uma parte da Terra e outra, entre um continente e outro. A Oceania, como que é a Oceania? Como ela está formada? Então ela é formada por várias ilhas, né? A gente pode dizer que é um continente quase insular. Quando eu uso o termo insular, que é formado por ilhas, por várias ilhas, né? Ali nós temos grupos de ilhas, né? É o menor continente em área e o segundo menor em população, porque a Antártida não tem população. Então, a menor população está nesse continente, até porque ele é menorzinho em tamanho, formado por muitas ilhas, e isso não permite uma concentração maior de população, certo? O nome Oceania vem de Oceanos, que é Deus dos rios. Então, a origem do nome do continente é uma curiosidade aí interessante para a gente entender por que é o nome Oceania, né?
Então tá ali. E aí nós temos, embora muitas ilhas formem o continente, nós temos a ilha maior, que parece uma porção continental maior, que muitas vezes a gente confunde achando que a Oceania é só aquela porção que é a Austrália. Então aquela ilha grandona, aquela porção grandona do continente é a Austrália. Aí nós vamos ter menores ali, a Nova Zelândia, que é formada por 2 ilhas, né, um arquipélago, e outras ilhas menores, divididas em Melanésia, Micronésia e Polinésia, que são os grupos de ilhas ali que formam a Oceania, certo? Então, características bem interessantes. A Austrália é um país moderno e de primeiro mundo, né? Que é o maior em termos de tamanho e também com o índice de desenvolvimento da população bastante elevado. A população tem qualidade de vida elevada na Austrália, certo? Por suas características ali, ocupando 90% do continente. Do total do tamanho da Oceania, 90% é a Austrália. O resto são as ilhas que compõem esse continente, certo? Aqui nós vamos ter um mapa que dá para a gente ver bem essas características. Então, quando a gente pensa na Oceania, a gente pensa só nisso aqui, né? Mas, na verdade, todas essas ilhas aqui, grupos de ilhas, formam o continente em si, que daí está ali localizado no mapa mundi, tá? Então, tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, nós vamos ter aqui arquipélagos como Vanuatu, né? Ilhas Salomão, Kiribati, que são conjuntos de ilhas aqui no Pacífico que pertencem para a Austrália, certo? É para Oceania, perdão, até eu confundi ali a Austrália, né? A Austrália que é o maior país, que ocupa 90... Se eu somar aqui, pessoal, as ilhas, eu não tenho uma área muito grande, mas se eu pegar a questão aqui do tamanho da Austrália, a gente vai ver que ela representa, de fato, a maior porção da Oceania, por isso que a gente às vezes acaba até dizendo que só isso aqui é a Oceania. E aí nós temos também, né, a Antártida, que é a região mais fria do mundo. É nesta região que ocorrem as temperaturas mais baixas. No período de inverno, as temperaturas ultrapassam facilmente ali os 40 graus negativos, 50 graus negativos, né? Sobre esse continente há uma grande camada de gelo que corresponde a 70% das reservas de água doce do mundo. Ou seja, a maior concentração de água doce do mundo está na Antártida. É importantíssima essa característica aqui, né? Não possui população fixa. Não existem pessoas vivendo, população que vive nesta área. Só existem estações de pesquisa. Então, os pesquisadores vão para lá, existem estações de vários países que desenvolvem vários estudos na Antártida e aí ficam um tempo e voltam para os seus países de origem, mas não há uma população que mora fixamente na Antártida, certo? E aqui nós vamos ter então a localização geográfica, né? Bem na região polar, aqui está o Círculo Polar Antártico, né? Toda esta porção aqui, o Polo Sul, e a localização aqui no mapa mundi seria nesta parte inferior, tá? E aí a atividadezinha ali, o que você vai fazer? Vai escolher um dos continentes estudados e escrever com as suas palavras algumas linhas das características principais desse continente, de repente alguma influência nos hábitos e costumes, na política em outras partes do mundo que você entende desses continentes, mas principalmente das características específicas e da localização geográfica. Então pensem com carinho aí, respondam, escrevam a resposta e nós voltamos em seguida para fazer a correção.
Voltamos com a atividade. Então, dentro do que nós estudamos e falamos sobre os continentes, vocês tinham que escolher um deles e relacionar ali características que vocês acharam interessantes, importantes ou que vocês não sabiam e que aprenderam durante a aula de hoje. Então, pensar um pouquinho, escrever a resposta de vocês, depois vocês podem até produzir um texto maior, fazer alguma representação, buscar alguma imagem, algum desenho que mostre bem essas características do continente que vocês começaram aí escrevendo a resposta. Então vamos ver o que tem de sugestão aqui para a nossa correção. Então pegamos ali a Ásia como exemplo, mas vocês poderiam explicar sobre a Antártida, sobre a Oceania, enfim, cada um fez a sua escolha, né? É o maior continente do mundo, tem o maior número de habitantes, 2 dos países mais populosos estão na Ásia, que são a China e a Índia, e a maior parte se localiza no hemisfério norte, então a maior porção do continente asiático está no hemisfério norte. Poderíamos falar ali da divisão, né? Ao sul é o Oceano Índico, então estabelecer a localização geográfica ali, né? Que a divisão com a Europa, por exemplo, são os Montes Urais. Então são várias as características que vocês poderiam relacionar do continente, certo? Pensando nessa ideia de estudar os continentes e conhecer algumas características básicas e principais ali sobre cada um deles, a ideia de desenvolvimento da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre cada continente e que eu tenha contribuído para esse entendimento na aula de hoje. Numa próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.